Estados Unidos avaliam revogar lei Magnitsky contra Moraes e a mulher. Quer dizer que não tinha nada a ver com democracia, com valores... Liberdade. Nada disso. E nem com soberania também, porque Nada tá entregando disso, tudo. nem soberania e tal. Por quê? O Alexandre de Moraes melhorou a vida das vítimas da ditadura do judiciário. Então, vamos deixar as coisas claras, tá? Você imagina como o tucano Alexandre de Moraes vai ficar grato, né, e talvez devedor de favores para o Lula. Muita gente acha que o Alexandre de Moraes é o grande ditador do Brasil, e é mesmo, vem agindo como tal, mas ignora o poder do Lula. O poder do Lula, que colocou vários ministros no Supremo, que está aí nesses últimos 20 anos, mais de 16 anos no poder. Me confesso perplexo. Eu achava que o Brasil não me surpreenderia mais, mas vive me surpreendendo. O Trump também. Sim. Trump também. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avalia tirar a lei Magnitsky de Moraes e da sua esposa. Mas o que será que está acontecendo? Será que o Lula convenceu o Trump? Será que o Trump deu um passo atrás e reconheceu que o Alexandre de Moraes não infringiu nenhum direito humano? Será que nós podemos dizer que isso é uma vitória do Moraes e do Lula e uma grande derrota para a direita aqui no país? O que será que está acontecendo? Qual é a estratégia política que o Trump pode estar fazendo quando vem fazer um aceno desse? Eu quero deixar aqui os comentários com Rodrigo Constantino na Revista Oeste e também quero fazer alguns comentários e colocar aqui o meu posicionamento e o que eu penso com relação a isso. Porque muitos brasileiros pensavam que o Donald Trump ia ser o salvador do Brasil, o salvador da pátria, o Brasil ia voltar à normalidade após a atuação de Trump, e parece que não é isso que está acontecendo, e muitos já estão decepcionados com ele. E a pergunta que fica é, e o trabalho de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, será que foi de água abaixo? Bora analisar isso aqui, mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. E olha só esse comentário de Rodrigo Constantino com relação a esse assunto da revogação da lei Magnitsky contra Moraes e sua esposa. Aí, Estados Unidos avaliam revogar lei Magnitsky contra Moraes e a mulher. Consta, Piotto, né? Vocês já comentaram a respeito. Essa informação, então, dos nossos repórteres Edilson Salgueiro e Carlo Cauti. E aí, eu quero jogar para o Consta, que ele já tinha ventilado essa possibilidade, né, Consta, da revogação, da retirada de Alexandre de Moraes da lei Magnitsky. E aí, a nossa nota diz o seguinte: o cancelamento das sanções estaria condicionado a um acordo, claro, entre Lula e Trump, que envolve a concessão de terras raras brasileiras para exploração americana, fim da censura contra redes sociais, cancelamento de impostos contra Big Techs, colaboração brasileira no combate ao crime organizado e o término de qualquer cooperação do Brasil com a China no setor de satélites. Nesse caso, a empresa Starlink, do empresário Elon Musk, poderia se beneficiar. Eu queria te ouvir sobre essas condições que, em tese, estariam na mesa aí para negociar a retirada do nome de Moraes da Magnitsky. Posso Diga, pedir Augusto. licença a você, Claro. Consta, para completar? Quer dizer, pelo que você disse, agora em boa hora, quer dizer que não tinha nada a ver com democracia, com valores... Liberdade. Nada disso. E nem com soberania também, porque Nada tá entregando disso, tudo. nem soberania e tal. Por quê? O Alexandre de Moraes melhorou a vida das vítimas da ditadura do judiciário. Então, vamos deixar as coisas claras, tá? É cada um defendendo o seu. Pronto. Cada um defendendo os seus interesses. Exatamente isso, né? Essas demandas aí que você elencou, Paula, eram demandas dos Estados Unidos que atendem aos seus interesses, né? E tem, inclusive, aí uma questão de disputa com a China por domínio no Brasil. Não há interesse dos Estados Unidos de ver o Brasil tão próximo da China. Então, nesse sentido, o governo Lula estaria abrindo mão de algumas coisas, tem que ver se entrega, né? Combate ao crime organizado, a questão dos impostos e regulamentação das Big Techs. Então, tem algumas coisas ainda que o Lula teria que virar Bolsonaro por um dia para atender as demandas do Trump. Agora, parece que ele está disposto a tal pragmatismo, porque o que estaria sendo dado em troca é muito, né? Ele sair super vitorioso por cima, cantando de galo, que conseguiu reverter as tarifas, e não só as tarifas, as sanções como a lei Magnitsky do Alexandre de Moraes. Você imagina como o tucano Alexandre de Moraes vai ficar grato, né, e talvez devedor de favores para o Lula. Muita gente acha que o Alexandre de Moraes é o grande ditador do Brasil, e é mesmo, vem agindo como tal, mas ignora o poder do Lula. O poder do Lula, que colocou vários ministros no Supremo, que está aí nesses últimos 20 anos, mais de 16 anos no poder, inclusive usando a marionete Dilma. Quer dizer, o Lula tem muito poder, a ponto de tentar influenciar uma renúncia do Maduro
para conseguir obter essas regalias do Trump, né, seria uma derrota muito grande para o Brasil, como eu disse, seria a desmoralização da Lei Magnitsky, né, acho que ficaria muito feio para o discurso do Trump, de que era um discurso mais voltado para princípios, para a defesa da democracia no Brasil, das instituições, ficaria muito feio. Mas o Trump é um homem de negócios pragmático, preocupado com os interesses americanos. Ano que vem tem midterm election, as pesquisas apontam os democratas avançando, o Trump está com a sua pior avaliação, né, desde janeiro. Ele está de olho nisso, ele está de olho nas coisas locais dele. E como eu disse também, porque eu acho que essa parte da análise é importante, ele fez coisas relevantes para a luta no Brasil. E o que ele teve em troca? Além do desprezo da própria elite, inclusive de parte da turma da direita, ninguém sabe. O Trump, naquela época, talvez merecesse uma estátua no Brasil. Ele, em troca, recebeu o desprezo de quem levou uma bandeira americana para protesto na Paulista, das lideranças da direita. Então, eu acho que a constatação do Trump, se foi essa, não foi equivocada. Será que o Brasil quer se livrar do Alexandre de Moraes mesmo? Não sei, né? De repente, pela reação das elites, da Faria Lima, da indústria, da mídia, acho que não. Agora estão ficando preocupados com o Gilmar Mendes, agora já falam no Globo em golpe, né? Mas até então era carta branca para pegar o Bolsonaro, era uma boa causa e por aí vai. Quer dizer, até onde o Supremo foi com o seu abuso de poder contra o bolsonarismo, estava tudo bem para essa elite, que estava aplaudindo. Então o Trump lavou as mãos. Deixa eu olhar meus interesses aqui e dane-se o Brasil que se vire. Eu acho que é mais ou menos por aí, Paula. É uma situação muito ruim, muito delicada para os brasileiros, que não deveriam contar com o Trump como salvador da pátria, do Brasil, né? Mas resta uma sensação de impotência muito grande no povo e nos parlamentares mais aguerridos, porque eles não sabem agora a quem recorrer. Pois é, o Trump ele é presidente dos Estados Unidos. Muitos brasileiros acharam que o Trump ia atuar aqui no Brasil como se ele fosse soberano aqui dentro. Ele não pode. Tem muitas pessoas que pensaram que o Trump ia vir com um avião aqui, ia resgatar Bolsonaro, ia levar ele à força, as Forças Armadas dos Estados Unidos. Tem gente que alimenta tanta ilusão, mas veja bem, por mais que ele seja o presidente dos Estados Unidos, a maior potência do mundo, ele não tem todo esse poder não. Muitos acharam que o Alexandre de Moraes estava perdendo sono sem dormir à noite. Ele continuou maldoso, maligno, do mesmo jeito como ele sempre foi. Não mudou o caráter dele essa lei Magnitsky. E agora o Trump está agindo de forma estratégica. Por quê? Porque ele está pensando nos Estados Unidos. O que ele poderia fazer até aquele momento ele fez. Solte o Bolsonaro. Não conseguiu, ele vai fazer mais o quê? Infelizmente essa é a realidade. Agora olha aqui os comentários também do Augusto Nunes com relação a isso, porque ele vai dizer: eu estou perplexo. Essa é a situação de muitos brasileiros que agora está dizendo: o Trump é um traidor, o Trump não sei o que, se convenceu na narrativa do Lula. Olha esse comentário do Augusto Nunes também. Olha, eu me confesso perplexo. Eu achava que o Brasil não me surpreenderia mais, mas vive me surpreendendo. O Trump também. Sim. Trump também. Vamos ver se agora a gente aprende que o destino do Brasil será determinado pelas ações dos brasileiros. Não há homens providenciais aqui, é o povo que vai ter que determinar o seu destino, e também não há homens providenciais fora daqui. Durante alguns dias ou semanas acreditamos que o Trump nos salvaria. Eu acho que seria uma boa ajuda aplicar a punição aos verdadeiros ditadores aqui, porque isso ajuda a nossa briga. Mas, se a lei aplicada aos ministros que controlam a ditadura do judiciário for revogada, seria bom que ela continuasse. Se ela for revogada, é claro que isso significa uma derrota para os democratas que confiaram na solidariedade do governo americano. Então, temos de levar isso em conta e aceitar a verdade. Pois é, né? Agora imagina
quantos agora estão apedrejando o Trump. Imagina quantos agora estão crucificando o Trump. Muitos agora estão até pensando, o Trump caiu na narrativa do Lula. A gente sabe que o Lula é um mentiroso, né? Mas o Trump está fazendo o que eu disse, o papel dele. O presidente dos Estados Unidos está olhando para os interesses dos Estados Unidos, o que for melhor. Ele não vai ficar batendo na mesma tecla, solta Bolsonaro. Não vai, gente. Ele tem muitas preocupações e não estou aqui querendo desqualificar o Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro é que fica na mesma tese porque é o pai dele, mas o Trump não. O Trump tem outros interesses. Olha também esse comentário aqui do André Marsiglia com relação a esse assunto e também do absurdo do Joesley Batista que foi para a Venezuela negociar com Maduro. É inacreditável. Olha isso aqui, pessoal. Bom, eu vou tentar aqui usar a minha cabeça de advogado, que advogado você traz um problema, ele pensa sempre no dia seguinte do apocalipse, né? Tá, o problema é esse, mas e agora? o e agora, né, o dia seguinte ao apocalipse nos coloca numa situação, me parece, se tudo isso ocorrer, se tudo isso for exatamente como está se desenhando, se ninguém recuar, porque também, enfim, em política a gente sabe como é que é. Então, hoje é isso, amanhã não tem mais nada do que foi dito aqui. Tudo muda a todo tempo, não é? Ulisses Guimarães falava que política é que nem nuvem, né? Você olha de novo, não está mais lá. E a gente está aqui tratando de política, entre países ou entre interesses, mas é política. Eu acho que tem um ponto que é a tensão entre Trump e Rubio. O Rubio, se tem alguém que parece que aí está interessado mesmo em valores nessa história, seria o Rubio. Então essa tensão entre o Rubio, que é uma pessoa importantíssima dentro do governo, vai valer quanto para o Trump? Esse me parece ser uma equação a ser feita ou a se descobrir a depender do que acontecer. A segunda questão é que o Constantino estava falando sobre o poder do Lula, e o Lula vai sair dessa história poderosíssimo. E isso, num momento pré-eleitoral, é desastroso para a oposição ou para a direita. Quer dizer, o Lula, veja, só dele ter começado a fazer um enfrentamento aos Estados Unidos, etc., ele conseguiu mobilizar pesquisas, ele conseguiu mobilizar um eleitorado de uma forma que não tinha até então conseguido mobilizar. Se ele vencer, vamos dizer, essa negociação, ou puder contar essa história, o Lula nas urnas do ano que vem vai ser um adversário bastante significativo. E aí a pergunta que fica é o que a oposição vai fazer? Porque a oposição devia, nesse momento, já estar se preparando para esse dia seguinte ao apocalipse. Porque se a oposição não se armar adequadamente, o Lula é um nome, sei lá, quase imbatível. Ele sai como grande negociador. O grande herói, o grande herói, o grande negociador. Ele e o Joesley, imagina. O Lula e é capaz até dos irmãos Batista saírem aí também eleitos dessa história. Ou ganharem, de fato, um ministério. Aqui eu estava brincando, mas quem sabe não seja verdade. Agora vem cá, vamos falar sério aqui. Bora comentar eu e você. O que você esperava com essa atuação do Donald Trump aqui no Brasil? Beleza, eu coloquei minha expectativa também. Vou ser hipócrita aqui de dizer, não, eu já sabia. Não, não sabia de nada. Eu não sei da cabeça do presidente dos Estados Unidos, Marco Rubio. Eu não sei da cabeça de Moraes, de Lula, de ninguém. Mas essa ação do Donald Trump em colocar uma Magnitsky foi simplesmente um aceno à direita do Brasil para dizer, eu tô com vocês. Eu não tô do lado da esquerda e do Lula. Até porque não tem afinidade nenhuma. Eu estou do lado da direita. E eu quero ver a democracia prevalecer, porque ele sabe da perseguição política que houve aqui, das caças às bruxas, como ele mesmo disse na carta dele. Então ele sabe de tudo isso, o Donald Trump. Então, no início, o que ele poderia fazer? Ele não poderia simplesmente fazer uma carta dizendo ou solta Bolsonaro ou eu vou mandar as minhas tropas para o Brasil. Ele não poderia fazer isso. Ele não poderia mandar um avião dos Estados Unidos para buscar Bolsonaro. Não poderia. Ele não poderia mandar a CIA, não poderia mandar vir prender o Moraes aqui justamente por infringir os direitos humanos. Também não. Ele não poderia fazer uma guerra com o Brasil. Também não. Ele não poderia fazer nada disso. O que ele poderia fazer? Analisar o caso, a situação, a perseguição
justamente baseado em documentos, baseado em denúncias, tudo o que Alexandre de Moraes fez, censurando pessoas nos Estados Unidos, cidadãos americanos, né? As plataformas de Elon Musk, né, que foi o X que foi censurado aqui no Brasil, teve que pagar multa e foi aquela coisa toda. Ou seja, baseado nisso, foi que o Trump tomou decisões favoráveis. Ele pegou carona nessas coisas, nessas arbitrariedades de Moraes, para aplicar a Lei Magnitsky, sabendo que só a direita está sendo perseguida aqui. Então, eles estudaram o caso, mandaram a Magnitsky nas costas de Moraes, bem merecida. O problema foi que os brasileiros da direita, estou falando da direita, se confiaram dizendo, eita, agora a Magnitsky salvou o Brasil. O problema foi que muitos bateram no peito dizendo, agora nós resolvemos o problema, porque essa lei Magnitsky vai colocar Alexandre de Moraes igual às piores pessoas da terra, só tem pessoa que não presta nessa lei, e agora, com essa pressão toda, essa foi a narrativa que foi vendida, o Moraes agora está, sabe, desesperado, doido para largar a toga. Ele vai renunciar ao cargo de ministro, agora ele vai procurar um lugar para se asilar, ele vai sair do Brasil porque agora ele ficou num beco sem saída. Outros disseram não, agora ele não vai julgar mais Bolsonaro, ele está arrependido do que ele fez porque a Lei Magnitsky pegou nas costas dele. Então foi criado tanta cortina, tanta narrativa em cima de algo que não era fato. Porque a mesma malignidade que o Moraes tinha para perseguir lá atrás, ele continua tendo, e se não for pior. Então isso é um fato, isso é uma verdade. Muitos criaram uma narrativa que não existe. O Eduardo Bolsonaro também, a minha opinião aqui, eu acho que ele inflou demais o ego dele junto com Paulo Figueiredo, dizendo nada passa aqui nos Estados Unidos se primeiro não consultar a gente. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro também se inflou demais, ele se achou demais. Ele achou, não, a diplomacia brasileira aqui não tem vez, porque eu com Marco Rubio, com Bensett, nós aqui é que domina a parada. E beleza, eles foram respeitados, foram recebidos, foram ouvidos, tiveram um momento de moral, porque tiveram mesmo na atuação deles, mas parou por aí. Parou por aí. Disseram que não, o Brasil não vai conseguir reverter as tarifas. Olha aí, o Donald Trump já está cedendo. Por quê? Porque o Donald Trump é um frouxo? Porque o Donald Trump está com medo do Lula e do Moraes? Não. Porque o Donald Trump está olhando para os Estados Unidos. Então nós, aqui na direita, tem que encarar a realidade, deixar desse mundo de fantasia, de que, ai meu Deus, o Donald Trump nos decepcionou. Não, ele não tem nada a ver com isso, não. As coisas internas têm que ser resolvidas internas. Eu sei que nós não estamos em uma democracia plena, eu sei que a liberdade de expressão, eu sei que houve manipulação nas eleições passadas, eu sei de tudo isso. Mas não tem outro caminho, nenhum presidente do mundo pode resolver o problema do Brasil a não ser a eleição, com os brasileiros tendo consciência em quem vão votar. E a expectativa e a única esperança é mudar o Senado. Não é mudar o presidente, tira esse incompetente também. Mas se não mudar o Senado Federal, esses ministros vão continuar pior do que o que já estão. Veja só a atuação do Gilmar Mendes agora. Já está vendo a situação, que está havendo uma mobilização para o Senado se fortalecer em 2026, então ele já está logo se precavendo. Oxe, vamos logo se blindar. Vamos trabalhar para que o Senado não se fortaleça. Caso se fortaleça, nós já estamos blindados. É justamente isso que o Gilmar Mendes está fazendo. Então não adianta as pessoas querer colocar expectativa no presidente de outro lugar, sendo que o problema interno tem que ser resolvido internamente. Agora, se o povo quiser votar nos mesmos que estão, nós vamos continuar de mal a pior. Essa é que é a verdade. Ah, vai se tornar uma Venezuela. Vai se tornar uma Venezuela, mas a culpa é dos brasileiros. Não é desses, é deles também. Presidentes, senadores, deputados, é deles também. Dos incompetentes. Mas o cidadão brasileiro, ele é quem vai para a urna. Embora eu não confie muito nessas caixinhas, mas é as únicas que temos. Não temos como resolver esse problema interno de outra forma, a não ser depositar o nosso voto naquelas caixas. E 2026 está aí.
Se quiser impeachment de ministro, se quiser mudança no Senado Federal, se quiser um avanço, se quiser que esses ministros voltem para o lugar deles, é mudar o Senado Federal. Tá aí. As eleições estão nas mãos dos brasileiros. Não coloque culpa nos outros. Há vários vídeos que eu venho dizendo a mesma coisa. A Lei Magnitsky é apenas 1%. 99% tem que ser resolvida aqui. Ano que vem, os brasileiros vão dizer se vão querer continuar do jeito que estão, que vai de mal a pior, ou se vão dar um basta nisso e colocar os brasileiros como soberanos, colocando senadores independentes. Agora, tomara que os senadores que venham para a direita sejam pessoas honestas e que não tenham rabo preso, porque se forem levantar a bandeira da direita, se filiar a um partido, por exemplo, do PL, levantar a bandeira, não, eu vou para... porque chegar lá eu vou atuar não sei o quê, e tiver pendência, rabo preso, meu filho, não tem jeito. Porque o maior problema do Senado Federal não é nem tanto a pessoa do senador. O problema é as pendências dele. O problema é os acordos dele, o rabo preso que ele tem. Davi Alcolumbre e tantos outros senadores que não podem mover uma unha. Não pode falar um ar contra um ministro daqueles, porque sabem que estão sujos dentro do Supremo Tribunal Federal. Então tá aí a realidade. A situação é essa. Que nós venhamos acordar, né? Enquanto a esquerda está aí se fortalecendo, o Lula está com a bola na mão, prestes a fazer o gol. E isso é o que pode acontecer se ele usar a estratégia. Se ele não for partir para a loucura dele, ele de forma estratégica, ele pode agir de forma que tire a Magnitsky do Moraes, ele passe a imagem para o Brasil de que de fato ele está trabalhando para o Brasil, e além de ganhar as eleições, a gente perde o Senado Federal. Aí é que está dois problemas. Nós precisamos ganhar tanto a presidência como o Senado. Nós precisamos disso. Isso é o objetivo da direita em 2026. Agora o problema é o Lula ganhar as eleições e o Senado continuar do mesmo jeito que está. Aí é mais 4 anos de uma ditadura ferrenha e pesada. Essa que é a verdade. Era esse vídeo com essas informações que eu queria trazer para vocês. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.